Amém, irmãos? Como nós estávamos falando antes, eu antes de dar continuidade, eu quero deixar aqui para as pessoas que ouvem a pregação, deixar o like, né? E comentar sobre a pregação, daquilo que você ouviu, que você achou, pode ser de bom e de ruim, porque fazendo isso vai ajudar o YouTube a desenvolver o trabalho da gente. Não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, porque para ganhar dinheiro você tem que monetizar o canal. Meu canal não é monetizado, é apenas só para levar o Evangelho às pessoas. E eu creio que através dos ensinamentos aqui vai abençoar muitas pessoas que vão ouvir. Não tem encontrado ainda pessoas honestas para transmitir o Evangelho como ele é aos seus ouvidos, né? Mas creio que através desse trabalho aqui nós vamos ser mais um, que tem muitos por aí fazendo a mesma coisa. Nós vamos ser mais um que estamos transmitindo para o povo a verdade. Amém? Então, como eu estava falando no início, que o tempo mais difícil de se falar a verdade é esse que nós estamos vivendo, porque as pessoas, elas amam mais a mentira do que a verdade. Então, Deus, ele fez todas as coisas pela verdade, mas havia um ser invejoso que queria ser mais do que Deus lá no céu, e ele foi expulso para a terra. Então a sua inveja não parou por ali. Ele foi expulso, mas ele não ficou satisfeito. Então, chegando aqui na terra, ele viu a perfeição de Deus e ele disse: vou corromper aquilo que esse tal aí fez perfeito, chamado Deus na linguagem e na concepção do diabo, né? Na minha concepção ele não é o tal, ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que há nele. Mas na versão do diabo, ele disse: vou corromper o que esse tal fez aí. Então, o que foi que ele fez para corromper? Ele apenas fez com que Eva desacreditasse de Deus. E fazendo com que Eva desacreditasse de Deus, o que foi que aconteceu? Ele trouxe morte, porque a crença em Deus gera vida, a descrença em Deus gera morte. Foi o que ele fez, porque ele disse: certamente não morrerá, e Deus tinha dito que certamente morreria. Então ele fez Eva acreditar na palavra dele, não na que Deus havia dito. Então, amados irmãos, isso tem percorrido muitas décadas, né? E temos chegado hoje aonde nós estamos vendo ele trabalhando com tudo que tem para chegar a hora que você não pode falar a verdade mais. Nós temos visto tanta corrupção na política e as pessoas cometem tanta injustiça, tanto erro, tanto engano, tantas coisas dignas de punição, que não há punição. Não há punição. Se as pessoas que são melhores, que estão defendendo uma causa melhor, tiver naquela condição, pode até sofrer morte. Então eles estão indo e eles estão lutando para sufocar a vida na política, porque a política, ela também reflete muito na família e reflete muito na igreja. Então, nós vamos observando que a corrupção está em tudo quanto é lugar. E qual é o objetivo de toda essa corrupção?
A primeira coisa é dinheiro. Primeira coisa é dinheiro. Então, amados irmãos, quando nós que dizemos ser da verdade, pregadores da verdade, estiver nessa condição que o dinheiro venha nos parar, nos sufocar, fazer com que deixemos de ser verdadeiro por causa do dinheiro, já não servimos mais nem para ser chamado de cristão, porque cristão é representante de Cristo. Agora, eu quero que alguma pessoa me diga onde foi que Cristo mentiu. É por isso que ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E observe que depois que os discípulos do Senado foram revestidos do poder, eles não tinham mais as suas vidas mais como preciosas. Já não pensavam mais em granjear bens materiais. Eles apenas estavam dispostos a dar as suas próprias vidas, se necessário fosse, por amor de Deus e amor de almas que vinham a Deus. Então, nós encontramos o apóstolo São Paulo, que veio depois, tem um encontro com Jesus na coluna de fogo, e ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Então, ele não veio para fazer a vontade dele. Ele não estava preocupado com o que lhe ia acontecer. Mas qual era a preocupação de Paulo? Era que a sua palavra, ou seja, os seus ensinamentos, estivesse alinhado com o ensinamento dos demais apóstolos, vindo de Deus, para que as pessoas que ouvissem pudessem nelas gerarem vidas eternas também. Isto era suficiente para estar satisfeito. Mas, meus irmãos, quando chegamos ao ponto de desejar fama, quando chegamos ao ponto de desejar ser visto pela maioria, apresentar um trabalho que todos possam olhar e aplaudir, é aí onde estamos chegando à ruína. Irmãos, pregador do Evangelho, prega o Evangelho para perder o pescoço, prega o Evangelho para perder a vida, não é para ganhar a vida. É por isso que precisa do quê? Do Espírito Santo. Gente, vocês sabem quantas vidas hoje estão ouvindo palavras enganosas e dizendo: eu sou um eleito, eu sou uma eleita, eu tenho a verdade, porque eu sigo a voz do profeta. Um profeta que na sua pregação, nos seus ensinamentos, ele é o precursor da segunda vinda de Cristo. Vocês sabem o que é um precursor? João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo. O que foi que João Batista fez? Preparou o caminho diante dele, e quando ele chegou, o que foi que João Batista fez? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O precursor é isso, prepara e agora aponta o precursado e sai de cena. Agora, na mensagem à era da igreja, o irmão Brana diz que quando Jesus vier, esse anjo de Apocalipse 17 está na terra. Então não é irmão Brana. Cadê o irmão Brana na terra mais? Eu estou falando isso porque está aqui, ó. Isso aqui é para as pessoas verem isso aqui, ó. Mostrar para as pessoas verem que as pessoas estão seguindo algo que não é verdade. Algo que não é verdade. Mas querem seguir, o que é que vamos fazer? Ninguém pode fazer nada. Apenas tentamos mostrar a verdade
para perder a popularidade, para perder a amizade, para perder companheiro, porque eu não tenho mais minha vida como preciosa. Eu não quero mais ser amigo de mentira. Eu não quero mais sair enganando os ouvidos das pessoas. Não quero, jamais. Porque eu sei que o homem eu posso enganar, mas a Deus eu não posso. Ao homem eu posso enganar, mas a Deus eu não posso enganar. Aleluia. Certo? Então, deixa eu ver aqui, que eu deixei anotado aqui. Marcado aqui, para a gente ver. Não estou querendo denegrir ninguém, estou querendo mostrar a verdade, porque trata-se de vida eterna, irmão. Trata-se de vida eterna. Aleluia. E vida eterna é uma só. É Jesus Cristo que nos dá essa vida eterna. Oh Deus, ajuda nós, Pai. Ajuda nós. Aleluia, Jesus. Eu fiz errado. Oh, glória, glória, glória. Espírito Santo. Glória da igreja nesta manhã. Aleluia. Manda os nossos sonhos, Senhor, recebimento, Pai. Tira as escamas, Pai, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que possamos estar com os olhos preparados e sensíveis à tua voz. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória. Veja bem aqui uma coisa. Deus, eu não tenho aqui, eu perdi aqui a anotação que eu fiz. Com esse livro, peguei o livro errado. É outro livro, não? Eu acho que é na era de Éfeso. Pode ser outro. Aqui, não, peraí, aqui. Não, não é aqui também. Pode ser outro livro. Esse aqui também traz muita coisa para a gente compreender, mas não é esse aqui ainda. Esse aqui diz assim, ó. Agora vamos abrir o capítulo 5. Agora não são os 7 selos. É a brecha entre as eras da igreja e os 7 selos. Agora há também um capítulo 6. Houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse. E nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois da igreja subir. Ó, depois da igreja subir. Que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Estão vendo? A igreja sobe aonde? No capítulo 3. E não aparece até onde? E o anjo de Apocalipse 10:7 está tocando a trombeta no capítulo 10. Para quem? Se a igreja subiu no capítulo 3. Vocês estão entendendo agora? É isso que nós precisamos compreender, o que é e o que não é. É porque, na verdade, o capítulo 10 e o verso 7 de Apocalipse não é nenhum anjo terrestre, é um prenúncio ou pré-anúncio do toque da trombeta do 7º anjo, no qual 6 já tocou. Pega o Apocalipse capítulo 8 e começa a ler. O primeiro, os 7 anjos diante de Deus, que se prepara para tocar a trombeta na abertura do selo. E o primeiro tocou a sua trombeta, o segundo, e o terceiro, e o quarto. Quando o quarto anjo toca a trombeta, ele diz: ai, 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 dos moradores da terra, por causa das vozes das 3 trombetas que ainda falta tocar. Aí toca-se 2 trombetas, ele diz: cumpriu-se 2 ais, ainda falta 1 ai. Aí vem o prelúdio no capítulo 10, verso 7 de Apocalipse, que diz assim: que não haverá mais demora, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, os segredos de Deus serão cumpridos, não é revelado. A gente falava revelado, mas não é cumprido. Então ele toca no capítulo 15 de Apocalipse, entendeu?
Então, mas eu quero mostrar algo aqui, que eu vou ver se está aqui. Aqui, achei. Achei o que eu queria mostrar para vocês aqui. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, qual? Cristo. Está vendo? Cristo. Colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembrem-se, este anjo, este sétimo anjo, está na terra no tempo desta vida. Este anjo está onde? Na terra, quando? No tempo desta vida. Agora vejam como é que ele vai assemelhar este anjo. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio, nos dias. João sabia que ia vê-lo. João sabia que ia vê-lo. Então, eu conversando com algumas pessoas, falam assim, então, será que isso não já aconteceu? Quando o irmão Brando estava na terra, que Jesus veio e ele... Sim, mas vem cá. E precursor, então não tem mais noiva mais aqui na terra? Então nós estamos apenas pregando o evangelho em vão. Se essa noiva, ela é preparada pelo ensinamento de um profeta vidente. Não, ela é preparada por esse profeta aqui, ó. Esse tipo de profeta. Veja que tipo de profeta que eu li muitas vezes, nunca encontrei isso aqui, passava por cima, sabe por quê? Porque éramos cegos, estavam pregando o evangelho ao nosso gosto, pregando o evangelho para poder dizer o que a gente queria dizer. Ó, Efésios capítulo 4, olha que escritura tão conhecida, tão pregada, tão anunciada, e pregada e ensinada tão cego como eu pregava. Veja bem. Pelo que diz, capítulo 4, verso 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para começar, veja bem, aos homens, não é para um, né? É para vários. Aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus e cumpriu todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros, não é outro, é outros, outros para profetas, não profeta, profetas. O que vem ser isso? Vários profetas, não é isso? É exatamente. Outros para pastores e outros para evangelistas e outros para doutores. Vocês estão vendo? Então, é isso que precisa ser esclarecido para o povo compreender o que é o Evangelho. Agora vem cá. O que foi que eu li aqui a semana passada? Quero ler aqui de novo. Aqui de novo. Ó. Mensagem, discernimento de espírito. Um profeta do Novo Testamento é um pregador. Você compreender essas coisas, um profeta do Novo Testamento é um pregador. Novo Testamento, por isso que ele deu uns para vários. Ele deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Não foi para pastor, não foi para evangelista, não foi para profeta. Aí está
e não teria sido outros, mas outro. Então, aqui ainda continua dizendo, todos nós sabemos disso, simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta do Novo Testamento. Eu sigo a mensagem, irmão. Não segue não, irmão. Segue do seu gosto, segue do seu prazer, do jeito que você quer. Então, amados irmãos, é como eu sempre disse, o irmão Branco foi um pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho, pregou o Evangelho, e outra coisa, ele foi um grande evangelista. Nós temos muitas mensagens dele falando que ele foi um grande evangelista. Agora, pegar o irmão Branco e dizer o anjo de Apocalipse 17, gente, isso é uma mentira no ouvido das pessoas. E as pessoas estão aí com medo de dizer alguma coisa contra o anjo de Apocalipse 17. Um anjo que está tocando uma trombeta para cumprir o segredo de Deus. Eles estão dizendo que é o irmão Branco que está trazendo a revelação. Revelação do que? Do que está escrito. Ninguém revela o que está escrito. O que está escrito é como eu disse. Quem revela para o povo é o Espírito Santo, né? Então, irmãos, é um tempo difícil. É um tempo difícil. As pessoas querem dizer qualquer coisa para o povo. O problema é que o povo gosta de ser enganado. Em todos os sentidos o povo gosta de ser enganado. Mas quando a verdade chega, o povo vira as costas. Não querem a verdade. O povo quer ser enganado. Segue sendo enganado. Fazer o quê? Podemos fazer nada. E o problema é que são condenados, né? Aqueles que seguem. É difícil. Mas o que a gente tem a fazer é orar. Vamos ler aqui em 1 Pedro capítulo 3. Vai ser, creio que nós vamos ser rápido. 3. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Já no finalzinho. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, e o efeito delas não seja exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres, que esperava em Deus e estava sujeita aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós o seu co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Podemos sentar. Grande Deus, nosso bendito e eterno Pai, a Tua palavra, ó Deus, só pode ser vivificada em nossos corações através do Teu Espírito Santo, Senhor, que é quem faz a gente compreender o que lemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, aqui as Escrituras, elas seguem dando diagnóstico para a gente. As Escrituras têm tudo
precisa, para viver bem, andar bem, estar preparada para o arrebatamento. Não tem outro livro a não ser a Bíblia. Não temos outro livro a não ser a Bíblia. Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Hoje, para poder ser salvo, tem que crer em profeta. Um mediador entre Deus e os homens. É isso que as pessoas precisam saber. Se você tem que crer no profeta para ser salvo, então você tem um mediador entre você e Deus. E o mediador da igreja chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha o hino que a gente cantamos, gente. Observando os louvores que a gente cantando. Gente, é Cristo nosso Salvador. É Cristo sozinho. É a Ele que nós obedecemos. É Ele que nos guia sempre. É Ele que nos rege. É Ele que nos orienta. Unicamente Ele. Não há nada nesse meio aí entre nós e Deus. É Cristo. Então, aqui veja bem. Se as pessoas lêem as Escrituras e tossem, era problema de quem lê e tosse. Aqui, do jeito que nós estamos levando a coisa a sério, é até perigoso para muita gente. Quando você diz para alguém, você é um denominacional, ele está dizendo que você é um impuro, você tem um evangelho misturado, você tem um evangelho corrupto, você tem um evangelho de homem. E quando se tem um evangelho de homem, tem um evangelho blasfêmio. Denominação é isso que o homem tem que dizer para você o que você tem que fazer. Denominação é isso. Mas quando você é dirigido pela palavra, peraí, quem é a palavra? Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. A palavra é Cristo. Então a igreja dirigida pela palavra, ela não tem intermédio, ela não tem mistura, ela não pode ser uma denominação, porque ela não é denominada pelo pastor, nem por homem nenhum. Ela é pura e nascida de Cristo, do Espírito Santo, alimentando direto da palavra, sem nenhuma mistura. Então ele diz, semelhantemente vós mulheres, sede sujeito aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Gente, você precisa de um profeta para te ensinar a obedecer isso aqui? Aí surge-se um profeta e você tem que ter medo do profeta. Você tem que temer. Olha, você não crê no mensageiro, não? O mensageiro disse assim, vem cá, e a Bíblia não diz nada. E Deus que inspirou a Bíblia, que é divinamente inspirada, não tem nenhum temor a Deus. Ah, o pastor falou, e a Bíblia não fala nada, é o pastor que fala. Quer dizer que o pastor está acima da Bíblia, o profeta está acima da Bíblia. Que profeta é esse que está acima da Bíblia? É que as pessoas não conseguem ver a confusão que está sendo feita, gente. O povo não consegue ver. Vai Tem religião aí da mensagem que o profeta vai ressuscitar. Isoladamente, por que vai ressuscitar? Quem sabe aí? Por causa desse parágrafo que eu li aqui na estante. Que quando Jesus vier, o anjo vai estar na terra. Está vendo a coisa? Isso é engano, não é verdade. Não há ressurreição isolada para ninguém. Não tem isso nas Escrituras. A não ser que Deus não quis que a gente soubesse disso. Pelas Escrituras. Tem que saber apenas pelo irmão Branco, só isso. Porque pelas Escrituras nós não temos. Então, amados irmãos, nós temos ensinamento para nós viver uma vida cristã e subir no arrebatamento sem precisar de nenhum intermédio. A palavra de Deus ela é suficiente para isso. Gente, veja bem. O que é que o Novo Testamento é para nós? Olha, o Velho Testamento foi foi o primeiro
pacto. É o velho pacto que foi feito para com Israel. O Novo Testamento, ele é o que para nós? Novo pacto. Ele é um novo pacto, ou seja, uma nova aliança. Nós fizemos uma aliança com Cristo. E observa que quando Jesus diz: Pai, está consumado, ele estava cumprindo todo o pensamento de Deus que estava escrito no Velho Testamento e mostrando que nele estava consumado a nova aliança e que todos que o recebessem agora seriam salvos. Aleluia. Porque o preço ali havia pago. Já paguei, Pai, não tem mais nenhum para se perder daqueles que o Senhor me deu. Aqueles que o Senhor me dá, vem a mim. Não vai a profeta, não vai a ninguém, vem a mim. Aleluia. Tem uma passagem que ele diz: não querem vir a mim para ter vida. Oh, aleluia. Oh, Jesus, Senhor. Glória a Deus. Voltando ainda para falar aqui sobre a compostura da mulher cristã. O efeito dela não seja exterior, para que todos possam ver. No exterior, no prezado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, nem na compostura de vestir. Não é isso. E o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Nós precisamos de um profeta para nos ensinar a obedecer isso aqui, a praticar isso aqui. Precisamos temer um profeta e não temer a Deus. A Bíblia diz que Pedro, quando foi confrontado com homens religiosos nos seus dias, ele disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas hoje as pessoas querem obedecer aos homens e não a Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo a nenhum espanto. Você observe que esse espanto aqui é algo que te causa medo. Mas quando você está andando, fazendo o bem, fazendo o que é certo, qual você sabe que é agradável diante de Deus, ao que você tem que temer? Se o único do qual devemos temer é a Deus, que pode matar a carne e lançar o espírito no inferno. O homem pode matar a carne, mas não sabe o que fazer com o espírito. Isso é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz isso. Então, quando nós fazemos o que é correto, fazemos o bem e andamos dirigido, orientado, sustentado por Deus, nós não vamos temer a nenhum espanto. Irmãos, vocês podem observar. Vocês podem observar que vocês às vezes falam algumas coisas comigo de algo que aconteceu ou está acontecendo. Para mim é como se estivesse me dando um copo com água. Não assusto de nada. Eu estou preparado para ver acontecer o pior. Porque nós não podemos ter uma terra, um país dirigido da forma que está dirigido. Corrupção para tudo quanto é lado. O lugar onde não era para ter corrupção é onde se diz o lugar santo, aonde se transmite vida eterna, aonde se transmite os pensamentos de Deus. E a corrupção já tomou tudo. O que é que nós vamos esperar para essa terra? O que é que nós vamos esperar para essa humanidade? O que é que nós vamos esperar para os pregadores? Boas coisas? Não. Quero sofrer, quero padecer.
por amor de Cristo, não por negligência a Cristo. Não. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Irmãos, essa questão aqui desse entendimento para poder saber que a mulher é o vaso mais fraco, isso aqui ele vai abranger todos os sentidos. Todos os sentidos. Até uma notícia, nós temos que saber como transmitir para a nossa companheira. Tem coisa que se você puder não transmitir, é até melhor. Porque tem coisa que ela não precisa saber. Sabe por quê? Porque ela não tem estrutura para suportar. Nós fomos feitos para suportar muitas coisas, a mulher não. Então nós temos que entender e ver o que é que nós devemos para nossas esposas e não devemos, violar isso delas, mas sim atender em tudo que é comissionado para o homem. Então entenda que a mulher é o vaso mais frágil, ela está sob a nossa proteção em todo sentido. Muitas das vezes, irmãos, tem marido que deixa a mulher tão vulnerável que ela acaba traindo ele, quem foi culpado foi ele. Porque não atendeu a mulher na sua necessidade. Então nós temos que entender que é para coabitar com a mulher com entendimento em todos os sentidos. Esse momento aqui agora que nós estamos tendo aqui, é um momento que temos que ter sabedoria, é um momento que temos que saber como transmitir uma coisa que vocês possam ouvir e se sentir seguro no que vocês estão ouvindo, senão espalha. Mas quem está ouvindo a palavra de Deus como ela é, isso não causa separação. Só causa separação quem não quer juntar com Cristo. No 8 diz assim, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, essas coisas que a gente deve analisar em cada um de nós. Isso é uma qualidade, isso é obra do bem. Isto é obra do bem. Compassivo. Pessoas que sabem compreender o outro. Pessoas que sabem ter paciência. Pessoas que sabem a hora certa de distribuir a palavra, de falar, de orientar, de corrigir. A hora certa. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo e há tempo para tudo. A hora de corrigir um filho não é quando você está irado. A hora de dar uma notícia que não é muito boa para o marido não é quando ele acaba de chegar do trabalho. A hora de se dar uma notícia é quando as coisas estão tudo bem, que está naquele momento maravilhoso. Aí você diz, eu tinha algo para te falar. Tanto faz um quanto o outro, tem algo para te falar. E aí você começa a conversar, você pode observar que aquilo não causa espanto, não causa dano. A pessoa ouve aquilo ali e fica meditando naquilo ali e entra em um acordo diante da conversa. É a hora, mas quando o camarada chega com sangue quente, já recebe a mulher, e por que isso, até mesmo reclamação de um filho, a coisa. Então o sangue ferve, Eu conheço uma senhora que ela parou de criar vaca de leite, porque disse que não encontrava um vaqueiro que fosse capaz de satisfazer ela como patroa. Mas o problema não era os vaqueiros, o problema era ela, e ela não sabia, e não sabe até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui vaqueiro, eu já tirei leite, e eu sei o que é você estar lá debaixo de uma vaca tirando leite com sangue fervendo, e alguém chegar no teu ouvido
suportar, como controlar. E você responde, e o patrão não quer ser respondido. Aí ela botava para fora. E aí botava outro, ia fazer a mesma coisa e botava para fora. E assim ia, porque ela nunca compreendeu que ela tinha que chegar e deixar ele terminar o serviço dele. Quando ele acabasse o serviço, depois chamava ele e conversava com ele. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Mas não, na hora da agitação, quer resolver tudo, é o dono do pedaço que pode resolver tudo, é na hora, não deixa o tempo passar. Como eu já vi pessoas mesmo que alguém falou alguma coisa aqui, na mesma da hora, chamou aquelas pessoas, fez uma reunião em um lugar impróprio, e as pessoas ficaram insatisfeitas naquele lugar. Era um encontro onde as pessoas foram para poder ter companheirismo com o outro, deleitar no Senhor, buscar a presença de Deus. E aquele irmão nunca teve sossego naquele encontro, até veio embora. Falta de sabedoria. Não, porque eu resolvo a coisa na hora, meu negócio é na hora. Não temos que ser longânimos. Compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordioso, afáveis. Olha, precisamos de um profeta para ensinar a gente a seguir isso aqui, botar isso aqui em prática. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado. Gente, nós temos um chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado. E esse chamado é para quê? É para fazermos o bem. É para manifestar Cristo. Por isso que ele, quando veio, ele não olhou a nossa condição e fez o bem. E que bem esse ao ponto que nós éramos adoradores de ídolo, nem perguntava por ele, e ainda assim ele foi lá e disse: Pai, está consumado. Está pago o resgate deles. Agora é só o tempo deles chegar ao conhecimento para ver que atitude eles vão tomar ao meu respeito. Porque quem ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Seus lábios não falam engano. Ou quantas pessoas hoje estão sabendo que o anjo de Apocalipse 10:7, ali é um anúncio do anjo que ainda vai tocar a trombeta. Quantos estão sabendo disso, mas tem medo de perder o povo? Não, tem medo de perder os dízimos do povo, tem medo de ter suas contas recheadas. Mas Deus tem que levantar homens que não têm nada, muito menos compromisso com dinheiro, mas que tenha compromisso com Ele, para dizer para o povo a verdade, que o povo precisa saber. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aparte do mal e faça o bem, porque aparte-se do mal e faça o bem, e busque a paz e siga-a. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Está vendo, irmão? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, olha que coisa, gente, isso aqui é um conjunto que nós estamos tendo para mostrar no final. É aquele estudo que nós fazemos o ano inteiro para no final receber a prova que passamos de ano. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Acho que eu pulei aqui.
porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Está vendo? Quando somos justos diante de Deus, quando fazemos as coisas corretas, Ele está atento com os seus ouvidos às nossas orações. Agora, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal? Se fordes zeloso do bem. Vocês estão vendo que quando nós somos zelosos do bem, quando nós fazemos o que é bom, quando nós buscamos fazer o que é bom, não podemos fazer mal se for zeloso, tiver zelo em fazer coisas boas. Porque fazer o bem são boas obras, são a manifestação da fé. Fé sem obras é morta. Fazer o bem é a manifestação da fé, uma obra. Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais, e não tenhais, não, e não temais com medo deles, nem vos turbeis e caluniar. Porque isso, porque fulano de tal falou isso contra mim, porque aquela coisa, você fica turbado. Não, você não faz o bem, você não faz o que é bom, você não procura sempre, se for possível, sofrer alguma consequência, mas não fazer o teu próximo sofrer, está fazendo bem. Então não tenha medo de nada não, porque aquele que é justo está atento ao que você vem fazendo. Antes santificai a Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir. A qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência. Aí alguém diz uma coisa, outro diz outra coisa, aí você vai e entra dentro de você mesmo, naquele assunto que eles estão falando de você, e você reflete aquilo e você diz: eu estou com minha consciência limpa, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Então eu sei que eu tenho um advogado que ninguém pode vencer ele. Ele advogará a minha causa e eu sei que eu sairei bem disso. Ainda que haja alguns juízes injustos, como nós estamos vendo aí muitos, não é obrigado nós se corromper como eles. Não é obrigado a gente, porque a maioria faz assim. Mas eu não sou a maioria, eu não faço parte da maioria. Eu faço parte daqueles que estão encontrando a porta estreita, porque a Bíblia diz que são poucos que encontram. Eu faço parte do que encontra a porta estreita. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom. Olha, o que blasfema do vosso bom porte em Cristo.
temos um bom porte em Cristo, tendo uma boa consciência para o que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Eles vão ficar confundidos ao nosso respeito. Irmãos, não existe duas verdades. Uma há de ser verdade, a outra há de ser mentira. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o Evangelho é esse o qual nós estamos alimentando nossas almas nesta manhã. Já quase encerrando aqui, ele diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo o bem. Padeçais fazendo o bem. Se a vontade de Deus assim o quer, do que sermos encontrados fazendo o mal. Faça o bem e não importa se alguém está fazendo o mal. Fazer o mal não nos cabe. Fazer o mal não pertence a nós. A nós pertence fazer o bem. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Olha bem, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Gente, peraí. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Tem profeta para nos levar a Deus? É Jesus Cristo. Mortificando na verdade, na carne. Veja bem, mortificado na verdade, na carne, que é tirando os prazeres dela, os deleites dela. Ela é vaidosa e perversa, e se a gente não atentar ao que ela está fazendo, a gente começa a alimentar ela, dar vazão a ela, e a gente mata o nosso espírito. Agora veja o que ele diz aqui, ó: mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Irmão, veja bem que coisa. As pessoas dizem que muitas coisas o profeta revelou e que não sei o que. Aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes. É isso que nós lemos na mensagem. Tirado da Bíblia, colocado na mensagem, a gente lê como mensagem do irmão Branco. Isso aqui é a Bíblia. Ó, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. É isso que a gente lê lá em Almas Encarcerada hoje ou não é? Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas. Agora, o problema é que quando nós lemos lá no livro lá do irmão Branco, parece que tem um peso maior. E eu tenho observado que quando isso é lido nos encontros, gente, se lê da Bíblia, é como se tivesse todo mundo molhado de água gelada. Mas quando lê na mensagem do irmão Brana, a igreja incendeia, glória a Deus, e aleluia, e aquele fogo. Seguidores de William Brana. Seguidores de quem? De William Brana. Não é seguidores de Deus.
Eu tenho observado isso de muitas vezes, não uma vez só não. Agora mesmo no encontro que tivemos lá em Divisópolis, enquanto estava lendo da Bíblia, ninguém dizia nada. Todo mundo calado. Quando lia na mensagem de Mombrana, eu digo, rapaz, que absurdo. A mesma Bíblia lida. A mesma Bíblia lida. Aí você vê para quem eles transferem a adoração e não sabe. E não percebe que estão transmitindo a adoração para o irmão Brana ao invés de Cristo. Prosseguindo ainda aqui, vamos terminar. Os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Observe que todo poder, toda autoridade, os anjos, tudo agora estava submisso a Ele. Aleluia. Então Ele, quando esteve na terra, Ele sujeitou a tudo isso, para que depois tudo isso pudesse sujeitar-se a Ele. Então Ele esteve na terra, Ele não afligiu a lei, Ele não passou por cima das ordens que eram dadas, as autoridades, mas Ele sujeitou tudo a isso para quê? Para que tudo agora viesse sujeitar-se a Ele. Então, amados irmãos, é um tempo perigoso, é um tempo difícil, é um tempo que as pessoas preferem mais a criatura do que o Criador. Essa é a realidade. E aí pregamos falando da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, estando na mesma condição. Mas é hora de se perder o pescoço, é hora de se perder a vida, é hora de se perder o dinheiro, é hora de se perder o amor por essa vida aqui na terra, mas é hora de amar a Deus acima de todas as coisas. É hora de sermos verdadeiros. Pena que, mas isso é a Bíblia. Não vamos puxar a multidão. Seria tão bom, mas não vamos puxar a multidão. Vamos voltar para as Escrituras. Senhor, são muitos que se salvam, confiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso é a porta que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Mas estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então, aonde é que o povo vão estar firmado? Vão estar firmados em uma coisa. Vão estar firmados em uma coisa. O povo, por medo do irmão Brana, viu? Tem uma vida forçada, mentirosa, enganosa, dizendo que são verdadeiros cristãos e que vivem em obediência a Deus. Não é verdade, porque quem anda em obediência a Deus anda em obediente pela palavra. Porque o único que fez as pessoas terem uma vida assim assado foi a mensagem de William Branham. Não é a Bíblia que faz isso. Porém, as pessoas tiveram temor de um homem, e muitos hoje ainda têm. Mas a Bíblia diz: importa temer a Deus e não aos homens. Não queremos ser levados para ter temor do homem, mas ter temor a Deus. Quando você tem temor a Deus, aonde você está, você sabe que Deus está te vendo. Aonde você anda, você sabe que Deus está te olhando. Você sabe que o seu comportamento é comportamento de cidadão do reino do céu. Mas quando nós tememos ao homem, o homem não pode estar em todo lugar. O homem não pode te ver em todo lugar. É por isso que às vezes as pessoas na frente do pastor são santíssimos. Mas quando chega atrás do pastor, vai fazer aquilo que tinha vontade de fazer, mas não faz porque tem medo dele, porque ele é um pastor rígido.
Ele é um pastor que chama atenção, é um pastor que qualquer coisa ele chama para o escritório, é um pastor que diz palavras terríveis e as pessoas ficam com medo dele, porque ele ameaça a pessoa com palavra, dizendo que as pessoas isso, a pessoa aquilo outro. E as pessoas ficam com medo e dizem, realmente, se eu sair daqui, é porque Deus tem falado aqui nesse lugar. Então tenha temor de Deus, não tenha temor do pastor não tenha medo do pastor não. Se um pastor põe medo nas ovelhas, esse pastor não merece nem crédito delas. Porque crédito de Deus ele já não tem. Pastor não pode fazer a igreja ter medo dele. Porque ele não merece o crédito nem da igreja, porque o de Deus ele já não tem. Seja ele quem for, seja eu sei quem for. Levar o povo a temer a Deus como disse Pedro. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai Celestial. Estamos chegando, ó Deus, para mais um final de ano. Isso quer dizer muita coisa para nós, Pai. Porque tudo que começa, termina. E também, ó Deus, se o Senhor está trazendo-nos para um compromisso maior com a Tua Palavra, é porque a hora também está chegando, Senhor. O tempo também está finalizando, onde nós estamos vendo, ó Deus, que muitos querem pregar qualquer tipo de evangelho, contanto que as suas igrejas estejam cheias, mas nós queremos pregar o evangelho da cruz. Nós queremos levar a igreja a estar crucificada com Cristo outra vez. Ó Pai, nós pedimos a Tua sabedoria em favor de cada um de nós, porque sem ela nós somos destruídos, mas que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos orientar, venha nos amansar, venha nos controlar, venha nos ensinar, venha nos fazer comportar como cidadão que pratica o bem, que faz obras que agradam ao Senhor. Oh Deus, para termos aquela recompensa, não de malfeitor, mas de benfeitor, mesmo quando tudo estiver contra você. Guarda-nos debaixo das tuas mãos protetoras, leva-nos em paz, Senhor, e amanhã nos conduza para mais um culto de oração na Tua presença, e assim no decorrer da semana, ó Deus, nos oriente, assim que está buscando a Tua presença e lendo a Tua palavra, Senhor. Abençoa nossos irmãos que não puderem estar aqui, ó Deus, console seus corações, despertem, ó Deus, para a Tua palavra, que as pessoas possam compreender, ó Deus, que quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Quem é o mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Pai, nós queremos prosseguir nesta fé que uma vez foi dada aos santos, no nome do Senhor Jesus Cristo.